pessoal! Oi, torcida querida! No episódio de hoje, eu estou conversando com a Yara Jamie. Ela é a mãe do lateral esquerdo, Lucas Endrio, do Internacional. Oi, Yara, tudo bem? Tudo bem. Olha, muito obrigado por estar participando, viu, do podcast. Eu que agradeço pelo convite. Yara, quer dizer que sua família é do interior aí, de Traíri, é isso? Trairi. Isso, de Fortaleza. E o Isso. seu filho está jogando no Internacional. Como é que ele foi parar lá? Foi uma longa trajetória, viu? Ele começou na nossa cidade, né, com 9 anos de idade. Quer dizer, desde os 5 anos, né, jogando nos bairros, né, nos campinhos. Aí a gente colocou ele na escolinha. A gente começou a ver o interesse dele pelo futebol, né, na escolinha. E aos 9 anos que a gente viu que ele realmente tinha aquele potencial. E a gente levamos ele para fazer um teste lá no Ceará, que era na quadra. Aí ele passou um ano, né, jogando na quadra. Aí foi dispensado. Aí de lá a gente começou a trajetória, né, passando por projetos, por escolinha. E a gente ia de 2, 3 vezes por semana para Fortaleza, para fazer os treinos, né, e os jogos também. E da nossa cidade para Fortaleza leva em torno de 2 horas de viagem. E vocês iam sempre para essa escolinha em Fortaleza levá-lo para treinar. Isso. E você treinou, assim, ele chegou a jogar em times assim, no Ceará ou não? Como é que foi isso? Sim, sim. Isso aí foi, né, no início, né? Aí, assim, ele passou, né, a escolinha do Cruzeiro, aí fez os projetos, né, lá nos bairros. O projeto Semear também foi um projeto muito bom que ele participou, né, que ele foi convidado. Sempre, assim, a gente levava ele para as escolinhas, projetos que ele era convidado. Né? A gente fez, assim, amizade lá para Fortaleza. Aí, através dessas amizades, que a gente começou a abrir, né, o caminho para a gente estar levando ele para estar conhecendo, estar sendo conhecido, né? Porque a gente está no interior, a gente não tinha muito conhecimento, né, do local assim que ia abrir as portas, que abriu, né, para ele chegar até aqui. Ele passou pela a base do Fortaleza também, passou pelo Atlético Cearense, pela a escolinha do PSG, que é a escolinha do empresário dele, que foi, né, quem abriu as portas também para ele estar aqui. Também pelo Ceará, né, como eu tinha falado. E aí vocês decidiram o quê? Foram olheiros que descobriram ele, ou o empresário dele resolveu ele levar para outros clubes fora do Ceará? Pronto. Tudo começou, ele estava jogando no Atlético Cearense, né? Aí lá nos treinos estavam indo os olheiros. Foi o olheiro tanto do Internacional, que é o seu Marlon, que eu tenho uma gratidão muito grande por ele, né? Por ter pegado assim mesmo. Eu quero ele, eu vou levar ele lá para o Internacional, que foi desse jeito. Teve também o olheiro ai, Jesus, do Fluminense, né, que também queria, que, né, ficou interessado. Aí, antes de ele vir para cá para o Inter, estava, né, já quase certo para ele ir para o Fluminense. Aí, para o Fluminense, já era para fazer testes. Aí, né, ficou ali aquela conversa, vai e vem. Aí, acabou mesmo vindo para o Internacional, porque ele veio para cá já com o contrato assinado já, de 3 anos. E ele foi com quantos anos aí para o Internacional? Ele veio para cá com 13 anos, no final de setembro de 2023. Porque Certo. ele é do dia 4 de dezembro. Aí ele passa o ano todinho novinho. Escuta, e com 13 anos você deixou ele ir para tão longe, que é longe, hein? Gente, o Ceará do Longe, Rio é um Grande dia do todo de Sul viagem, é muito praticamente. longe. Né? Praticamente o dia todo de viagem.
deixei, com o coração partido, né, mas deixei. Acreditei, né, assim, nos planos de Deus, né, que tem para a vida dele, era o sonho dele. Ele, quando chegou nessa faixa, assim, de 13 anos, ele começou a querer mais, porque estava treinando só 3 vezes por semana, às vezes até 2 por semana, porque no início a gente não tinha empresário, né? Então era tudo por nossa conta, né? Meu marido, ele abriu mão de trabalhar, emprego fixo, para ser autônomo, para ter o tempo livre para estar levando ele para os treinos. Aí foi mais difícil ainda, né? Porque você morar na cidade interior, não ter aquele emprego fixo e tá nesse gasto, né? Porque combustível a gente gastava por treino uns R$ 150, né? Fora alimentação, essas coisas. Aí 3 vezes, 2 semanas, porque tinham os treinos e os jogos, né? Então, às vezes a escolinha, o clube, né, aceitava essa questão, né, dele não tá indo todo dia, mas estava começando a afetar, né, assim, questão do desempenho dele. Aí a gente, né, começou a ver isso daí, tentamos, né, ajudar ele. Porque vocês viviam na estrada, levando e Isso, voltando. na Ele é do estrada, interior de lá, perto de Fortaleza, né? Do interior, e aí vocês iam para a cidade, levavam, ele treinava, depois voltava para casa, aí depois de 2 dias ele ia de novo. Isso. E aí a gente pegava, era uma correria tão grande, a gente pegava ele depois do colégio, meio-dia, né, 11 horas, 11h30, eu já estava com o almoço dele já na quentinha, né, ia comendo dentro do carro, às vezes nem comia, porque estava muito ansioso, porque ele sempre foi um menino que queria aquilo dali, né? Então ele não queria chegar atrasado, ele sempre queria estar, né, no horário certo, não queria faltar treino. Quando a gente às vezes não tinha o dinheiro daquele dia, né, do combustível, mãe, a gente vai hoje, meu filho, hoje a gente não vai. Já saía chateado para ir para o colégio já por conta que não ia dar para ir aquele dia. Mas a gente, né, compensava e ia no outro dia. Porque tinha os treinos fixos, né? É, que era separado. Uma vez era tático, outra vez era coletivo. Então, os professores passavam isso para a gente, né? Ajudou bastante também essa questão. Mas olha, com toda essa distância lá do interior de Fortaleza, e você indo para a cidade, e mesmo assim foi para mais longe ainda, porque olha, sair do Ceará para ir para o Rio Grande do Sul, para ir para o Internacional, e aí, como é que foi para organizar a vida dele, assim, mudando, né, de cidade? Ai, foi meio difícil, porque assim, ele veio só, né? Ele veio só. Ele é um menino assim muito bom. A gente, por ser do interior, a gente ficou um pouco com medo, porque ele não é aquele menino de estar saindo para nenhum canto sozinho. O que ele ia no máximo era ali o campinho, que era perto de casa, e voltava para o colégio e igreja. Aí, então a gente foi meio assim, meio doido, porque a gente não veio com ele, né? Eu optei assim, não, você vai, passa aí esse mês, que eu sei que você vai sentir saudade, porque a gente cortou assim, o cordão assim muito rápido, né? Foi um desmame muito rápido. Aí, quando você tiver mesmo assim, mãe, eu tô com muita saudade, aí é que eu vou. Né? Eu até conversei isso com o empresário dele, e ele realmente você tá certo. Porque eu também queria também que ele aprendesse também, né, a se virar. Porque aqui ele começou ficou não pôde se alojar ainda, né? Teve que ficar numa casa que é vinculada com o alojamento. Aí é uma casa de mãe, vou dizer assim, né? Porque quem cuida, né, da casa, né, foi com uma mãezona para ele, supriu um pouco, né, assim, dos cuidados, questão da alimentação, já chegou do colégio, acorda na hora do colégio. Aí, assim, ele teve que reaprender, né, a andar sozinho. Questão de estar andando na avenida, atravessar uma avenida, de ir para o CT, de voltar, ir para o colégio. Então, ele amadureceu muito rápido.
Não, porque Yara, é uma mudança muito grande, Muito né? Para radical. você, mãe, para a família, né? Você não está com a presença do seu filho ali todo dia com você, não é verdade? Porque a gente tem isso, né? De estar juntinho. E a coragem sua também de permitir, né? Você e seu marido dele ir para tão longe, né? Morar numa cidade tão diferente, porque é muito diferente, né? O Rio Grande do Sul do Ceará. Já começa Muito. pelo clima, né? O É, clima também, e fora ele foi também para um time grande, importante, né? Que nem o Ceará, né? E como é que foi essa adaptação dele lá no clube? aqui no Inter, Isso. no início foi um pouco difícil, né? Como eu estava falando, né? Ele não tinha um treinamento todo dia. Então foi um pouco difícil ele entrar no ritmo. O ritmo também daqui do futebol é muito pegado, é muito rápido, né? No início ele sofreu um pouquinho. E, mãe, não dá para mim. O meu filho, dá, você chegou até aí. O mais difícil você conseguiu. Então agora é só se adaptar, né? Então, aí ele começou a pegar isso ali, eu observo, né? Eu sei que você é capaz. A gente começou a trabalhar isso, porque nós dois tem esse vínculo, assim, de conversar, de desabafar, né? Porque tem muito jovem que não consegue, né, falar isso, né? É meio trancado, meio fechado. E tudo ele me liga, tudo ele me conta, me pergunta. Sei. E assim, e quando ele chegou no clube também, como é que foi lá no clube? Porque assim, ele estava em escolinhas e estava jogando num time em Fortaleza. De repente, ele chega no Internacional, que é um time super grande, que a gente sabe que tem muitos meninos, né? Ele está em qual categoria hoje? Pronto, hoje, pela idade dele, né, ele tá na 16, mas ele tá como é que eu posso dizer? Hoje 17? ele tá na 16 e amanhã ele tá na 17, né? Então é assim, ele fica lá e cá. Treina com a 16, treina com a 17, vai para o jogo com a 16, às vezes é convocado por dar 17. Uhum. E vai assim alternando, né? Alternando, 17, né? Então, e assim, eu estava falando da adaptação dele, porque ele chegou aí no Internacional, imagina como são esses clubes grandes, né? Tem um monte de menino, né? É muita disputa, que a gente sabe, né? Por espaço, para treinar. E como é que ele foi se adaptando a isso? Bom, ele, assim, né? Ele foi um guerreiro, né? Foi um guerreiro, porque foi muito cansativo, né? Por conta que treinando, né, de segunda a sábado, a adaptação dele demorou um pouco. Aí até uma vez ele até me falou, mãe, o treinador foi muito paciente comigo, né? Porque eu cheguei aqui, assim, ele é tão caladão que isso até hoje em dia, até lá do Ceará, muitas pessoas reclamam, né? Porque diz que ele é muito tímido dentro de campo. Até para xingar, ele tem essa dificuldade, né? Então, a adaptação dele eu achei que foi boa, né? E ele se adaptou-se muito rápido. A questão, né, tanto do clube como né, do clima, eu não senti assim, máximo um mês, ele sentiu essa dificuldade, né, de pegar o ritmo. Ele pegou o ritmo muito rápido. E assim, em nenhum momento ele ligou para você assim, mãe, eu não quero ficar mais aqui, mãe, eu não estou aguentando mais ficar aqui, longe de vocês, da família. Ah, já, mais no início, muito. Isso me partiu o coração, mas aí a gente conversava com ele, a gente começava a abrir, né, os olhos dele, porque assim, a história dele como é que eu posso dizer? É única na nossa cidade, né? Muita gente manda mensagem para ele, dizendo que ele é referência, né? Então, essas mensagens, esse carinho que as pessoas têm com ele, isso dá força para ele. Porque, se eu não me engane, eu acho que nenhum adolescente, vou falar adolescente porque eu não sei, né, dos mais velhos, nenhum adolescente chegou a onde ele já chegou, né? É, em estar num time, né, tão grande como o Inter. Eu ainda não vi. Então, isso daí a gente fala para ele, olha, tu tá aí, segura, né, agarra, continua firme, e que
logo, logo a gente vai estar junto, porque nossos planos são esses, né? De estar aqui com ele dando força, não só ali, né, na hora do jogo, né, na hora do dia a dia, mas também, né, na educação, né, no colégio. Então, eu quero voltar a emendar o nosso cordão. Não sei se vai ser possível, né, um dia, né? Porque ele amadureceu rápido. A cabeça dele tá bem madura. E você vai com frequência, assim, para o Rio Grande do Sul, ficar com ele? Como é que é? Como é que vocês organizam? Pronto. Eu tento ir de uma a duas vezes, né? Ano passado eu vim, foi bem no tempo das enchentes, né? Que aconteceu a enchente. Eu tava, né? Aí, no caso, agora, né? Eu vim agora de novo, em maio. Eu sempre gosto de vir assim no comecinho, porque é, julho, julho até o final do ano é muita competição ele viajando. Aí, então, eu tento ver assim, na agenda dele uma data que ele não esteja viajando, né? Que ele esteja aqui para a gente poder, né, aproveitar um pouco. E como é que você faz para acompanhar os jogos assim? Você consegue? Ele vai filmando esses jogos, te mandando? Você vê como assim? Ou você não consegue acompanhar os jogos? Só quando você Sim, vai no Rio sim. Grande do Sul? Sim, a gente consegue. A gente tem um grupo das mães. Aí, quando essa competição assim, né, grande, a gente tenta contato, né, com os pessoal, né, que grava, né, os jogos. E aí a gente faz uma vaquinha ali, um bolão e paga a filmagem e é transmitida ao vivo. E eu ia te perguntar uma coisa, você acha assim que o menino, o garoto, ele é melhor ele ir para um time grande no sul ou no sudeste, assim, os grandes times de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né, de assim Minas, do que jogar no Nordeste? Vocês não pensaram em nenhuma coisa? Vai jogar em algum time aqui mais próximo, né? Alguma outra cidade do Nordeste. Vocês não pensaram nisso? A gente pensamos, mas foi as oportunidades, né, que surgiu, né? Então, como eu te falei, ele teve, né, várias portas, né? E aí a gente tentou, como é que se diz? Informações, né? E também a principal, né, que a gente faz é orar a Deus, né? Eu sempre coloco tudo nas mãos de Deus. Senhor, eu oro, né, o que for melhor para a vida dele, para ele como um ser humano, somente, né? Não só com futebol. O Senhor vai abençoar e vai abrir aquela porta. Então, aqui Deus abriu, que a gente viu que foi bom, foi para ele vir para cá. Então, é por isso que muitas pessoas pensam que nós somos muito frios, né? Mas não é. É também a confiança em Deus, né? Porque quando a gente entrega nossa vida a Deus, nossos planos, então Deus abre as portas e você tem que ter aquela confiança, né? Que Deus está agindo, Deus está cuidando e está protegendo. Então é isso também que está ajudando assim a gente lá no interior a ficar mais tranquilo, né, com ele aqui no sul. E como é que você conseguiu organizar a vida dele, os estudos, a distância, né? Que ele é tão novo, ele foi com 13 anos, né? E como é que fez isso com a escola, assim, a organização? Pronto, como ele está alojado, então tudo é por conta do clube, né? Questão de estar ali acompanhando, questão das atividades, de desempenho, material escolar, o colégio, então tudo é por conta do clube, né? Eles têm esse vínculo com o colégio daqui do Sul, então eles botam todos os jogadores naquele colégio, até para ficar fácil, né? Por conta, né? Que tem que perder aula, né? Tem que estar viajando, então eles ficam, graças a Deus até agora, né? Ninguém veio com nenhuma notícia, porque só vem notícia quando tem algum problema, né? Então tá tranquilo, questão do futebol. Ah, E ainda no bem, clube. né? Porque a gente fica preocupada, não é, Yara, com o filho, assim, nesse sentido escolar, as notas, porque a gente sabe do Demais. esforço que é, né? Porque ao mesmo tempo que ele está lá no campo, que o tempo inteiro tem que provar, né? Que está indo bem, está treinando bem, que jogou bem, também tem a cobrança da escola, né? Que tem que ter nota, também não vai reprovar, tem que fazer os trabalhos. Então, assim, como você disse, ele amadureceu muito, né?
muito, resolver tudo sozinho. muito. Mas, assim, a criação que eu dei para ele já foi preparando ele, né? Ele até disse que eu sou muito rude. Às vezes me manda assim, alguma mensagem no Instagram, alguma indireta, né? Que eu sou muito rude. Mas eu sempre cobrei bastante. A média dele lá em casa era 9. Era 9. Eu falava para ele, olha, é época de prova, vai estudar. Ele levava ao colégio os materiais dele estudando dentro do carro. Outro dia ia ter prova. Olha, é 9. Menos que isso eu não aceito. Então, eu cobrava bastante. Uhum. Então, isso aí fez já nele sentir aquilo dali, né? Às vezes ele falava assim, mãe, mas tá difícil, pois você não vai essa semana pro treino. Aí ele pegava, né? E caprichava quando chegava a 9h30 e 10, 9h30 e 10. E lá ele continuou assim, porque não tinha você para ficar cobrando, né? É, agora tem, pior que é o clube, né? Agora é o clube. E quer ver as notas, né? Ver as O notas. desempenho, né? Exatamente, se faltar aula, paga a caixinha. Aí, então, acho que ficou a cobrança ficou maior. E ele se acostumou com o sotaque do pessoal do Sul? Eles têm um sotaque, não é? Sim, sim, acostumou. No início ele ficava meio retraído, porque eles são assim uns pessoal muito, como é que eu posso dizer? Eles falando, né, são muito assim alegres, agitados, né? Aí ele, mãe, as pessoas lá, não sei se eles estão brigando ou se estão conversando. Aí, meu filho, fique na sua. Fique só observando. Quando você começar a interagir, saber, aí que você É, interage também. os gaúchos, né? São bem diferentes. Eu imagino, né, para ele, que é do Nordeste e vai para o Sul, é uma mudança muito grande, né? É o sotaque do pessoal lá, é a comida também, né? O jeito e o clima também, né? Querendo ou não, só é sol, o tempo é gostoso, né? No Ceará e tudo. Aí chega no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o inverno é difícil, né? É. Nossa, e lá a gente mora na parte litoral, né? Nas praias. Ai, que delícia. Então, ele sentiu muita falta, né, da praia, porque ele, assim, o treino dele, quando ele não ia para Fortaleza, era físico. Era correr no morro e correr até a praia, né? Chegava na praia, corria também. Ia se refrescar no mar. Então, era essa a rotina dele, né? Aqui não tem, né? Nossa, que delícia, hein? Ele treinava na areia, assim, da praia, então? Isso, isso. Por isso que ele, assim, ele tem a resistência boa. Por isso que ele também não sentiu muito, né? A questão aqui, porque aqui jogo é rápido, né? É rápido, é só um toque. Uhum. Yara, e me conta assim, ele sempre jogou nessa posição de lateral esquerdo? Como é que é? Não, no início da escolinha, ele era meio, né, e atacante. Jogava, né, para fazer o gol. Aí foi em outra escolinha que eu me esqueci de, né, mencionar, ele jogava na escolinha de Palmeiras. Então foi lá que viu a necessidade, né, de um lateral e viu o potencial nele. Aí colocaram ele nessa posição e aí foi que deu certo. Ele nunca se queixou. Se o professor Lucas tu vai jogar aqui nessa posição, ele jogava. E aí Ele ele nunca. foi, e aí, mas ele gosta de jogar de lateral, então. Ele gosta. Ele gosta. Porque lateral também, né, Yara, precisa de tanta resistência, né? E sobe, desce, e também é muito ativo. Ele ajuda o pessoal a defender e atacar também, né? É, é desse jeito. Eu até vi uns vídeos dele que ele faz gols, né? Que ele bate pênalti, muito bom, assim, sabe? Então, ele se adaptou bem a essa posição. Sim. Ele tem. Eu acho que foi isso que o treinador viu, né? Esse potencial nele. Ele tem eu digo sempre ele que é um dom. Ele pega a bola, né? Seria o vídeo, né? De uma ponta, ele bota para outra, né? Dá até assistência desse jeito. Nossa. E vai, assim, é um toque, né? Eu digo que é um toque, né? Porque a pessoa que recebe consegue dominar. E ele é muito veloz, eu vi. Sim, sim.
Ah, isso ali é a felicidade minha e do pai dele. Ele pega na bola, a gente já fica naquela euforia. Eu acho lindo, eu chamo ele às vezes de flash. Lá vai meu flash. É o flash mesmo. Nossa É, senhora, é muita rapidez mesmo, assim. E isso ajuda muito também no futebol, né? Que o futebol está muito dinâmico também, né? E ainda mais lateral, que é uma posição que os clubes procuram muito, né? Porque os meninos querem ser mais atacante, né? Meio campista. Então, assim, para quem joga nessa posição, tem mais oportunidade também. O que você é, acha? eu acredito nisso. Me falaram uma vez, né, de sair, e eu pude pesquisar mais um pouco, né? Realmente é uma posição que requer muito, né, habilidade e resistência. Então, tudo isso eu vejo nele, né? Então, eu falo para ele, ó, só depende de você. Só depende de você, porque a habilidade, né, e o dom e resistência você tem. Então, é foco, é querer crescer, né? Porque lá no nosso interior tem muitos meninos que têm capacidade, mas às vezes com o tempo perde o interesse. Aí não, né, não vinga, não vai para frente, né? É porque esse mundo do futebol é muito difícil, né, Yara? A gente olha assim, vê os grandes jogadores, mas assim, por tudo que tem que passar, né? Por toda a resiliência que o menino tem que estar, persistência, preparo físico, dedicação, abrir mão, né, de muitas coisas. Por exemplo, ele está longe de vocês, né? É, É uma escolha difícil para ele e para vocês também, né? E tem uma rotina pesada, porque a gente sabe a cobrança é alta, né? São meninos, mas os clubes exigem demais. é verdade. E como é que ele Muitos vão. lida com essa cobrança da torcida, da diretoria, do técnico? Como é que ele lida com tudo isso? Ele lida bem, ele tenta pegar, muito assim, né, os pontos positivos, né? Eu digo que ele é um menino muito assim, abençoado, porque ele consegue tirar das coisas ruins, né, as boas, para alimentar ele, para fortalecer ele, né? Então, eu vejo que ele consegue ir muito bem, assim, lidar com isso daí, com essa cobrança, né? A parte, assim, do nervosismo já passou, porque antigamente ele tinha aquele nervosismo, agora ele disse que está tranquilo. Também vai adquirindo mais experiência também, né? Porque Isso. o sub-17, o 20 é mais cobrança ainda e depois tem a visibilidade também, né? Principalmente num time grande como é o Internacional, né? Que sempre está disputando grandes torneios, né? Assim, viajando. Eu não sei se ele viaja bastante com o clube. Como é que é essa rotina dele de campeonatos, de jogos? Pronto. Acho que mês passado ele fez na viagem, ele foi para o Uruguai, né? Foi bem na competição. E no Sul tem muitos torneios, né? Tem muita viagem, Campeonato Gaúcho, né? Agora a 17, né? Campeonato Brasileiro. Uhum. Então tem muitos, todos os finais de semana tem jogos. Na sua opinião, assim, é mais difícil os meninos entrarem assim num grande clube, como o seu filho, né, entrou no Internacional, ou permanecer? Porque a gente sabe que no dia a dia são muitos meninos chegando e muitos sendo dispensados, né? Não continua. O que você acha que é mais É, difícil assim? eu acredito que seja mais difícil permanecer. Eu acho que o futebol hoje em dia está às portas, né? Tá mais fácil. Acho que antigamente era mais difícil, né? Hoje em dia tá mais fácil você conseguir um teste, né? Conseguir entrar, mas permanecer eu acho mais difícil. Porque, como eu tô falando, muita gente foge do foco, né? Aí perde o desempenho, cabeça, né? Vira. E eu conversava muito com ele sobre isso aí. Eu tinha medo, né? Questão das amizades, de ele sair do foco. Por conta, às vezes, você não chegou no seu objetivo e já acha que aquilo dali, né, já é grande demais, você já está grande. Então, eu digo muito para ele, ó, você não é nada ainda, né? Você ainda está ainda engatinhando. Você está aprendendo para lá na frente
ainda vai ser também, como é que se diz? Aprendizado. Porque tem muita gente também chega no profissional também, né, num clube grande, e não mantém, e se perde, né, no meio do caminho, né? Porque além do talento, o menino tem que ter muita disciplina, resiliência, dedicação, né? É uma série de fatores para ele continuar nessa carreira de jogador, que a gente sabe que é muito difícil, né? Para até chegar ao profissional, como você mesmo está falando. E aí, é o que você falou, tem que ter o pé no chão. É. Né? É Porque muito tem muitos que entram num grande clube e acham que já está tudo certo, que vai ficar ali a vida inteira, que vai jogar no profissional. E aí, nesse percurso, vai acontecendo tanta coisa, não é verdade? Exatamente, é. Nunca sai do ritmo, né? E o Então, foco. e é isso, é sempre cobrança, cobrança, todo dia, né? Quando entra no clube, já sabe, né? Para treinar, para poder ser convocado para um jogo, você precisa ir bem no treino, não é assim? É, é sim. E também futebol tem isso também. Você vai bem no treino, você tá bem, e às vezes você não é convocado. E tem que ter, né, cabeça firme, né? E continuar. Eu digo para ele. E já aconteceu já demais isso com ele. Eu Uhum. falo para ele, ó, continue, não perca o ritmo, porque uma hora sua hora vai chegar. É. Não pode E quando desistir, porque se prepara, às vezes vai para o jogo, fica no banco e não entra. Né? Exatamente, exatamente. E, tipo assim, uma hora você é titular, outra hora você é reserva. Então, quando você estiver na reserva, você esteja preparado para quando você for entrar, você entrar bem. É bem isso mesmo. Agora, ele já te contou assim dos planos? O que que passa na cabeça dele assim? Ele quer ficar firme aí no internacional, jogar no profissional? O que que ele está pensando? Ele Projeto. tem, ele tem esse projeto, esse sonho, né, de continuar, né, de ficar no profissional. E aquele sonho adolescente, né, de criança, né? Crescer para o exterior e jogar a Champions League, né? Aquela coisa toda. Eu digo, Lucas, bora rever, né? Bora mudar, modificar, que o futebol está modificando, tem outras opções também, mas ele sonha alto. Ele sempre sonhou alto. Desde pequenininho, ele sempre dizia que ia ser jogador de futebol. E é muito dedicado, né? Pelo jeito que você conta. Sim, sim. Eu acho que às vezes a palavra de mãe, né, muita gente, né, não leva assim em conta, né? Mas se você chegar e perguntar para treinador, para ex-treinador, você vai ter a mesma resposta. O Lucas é disciplinado, ele é dedicado, é um menino assim que não mexe com ninguém, na dele, mas quando entra em campo, sai da frente. Mas é isso mesmo, né? Tem que desempenhar é no campo, né? Que é Sim. aí que ele vai mostrar realmente o talento dele, né? Uhum. Yara, a gente está quase chegando ao final aqui, né, do podcast. Está muito legal o nosso papo aqui, viu? Passou tão rápido, né? Foi. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem assim para as mães de boleiros, né? Porque a gente tem todos os tipos, né? Os que estão começando no sub-11, os que moram longe dos filhos, como é o seu caso também, que estão em grandes times pequenos, tem os que estão nos 17, 18, ou 17, 20, tem mais visibilidade, tem os também que chegaram no profissional e descobriram que os problemas continuam, mesmo lá, né? Aí eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães. Eu queria falar assim que você nunca desista, né? Do sonho de seu filho, nunca desista dele. Dificuldades, né? Vai acontecer e você tem que ser firme, né? A mãe, principalmente a mãe, né? Tem que ser firme, tem que ter fé e tem que passar essa firmeza e essa fé para ele, porque você tem que ser a base, né, do seu filho, o alicerce dele, porque ele vai ter isso em você, não vai ter em treinador, em amiguinho, não, é em você. Então você tem que ter sabedoria, né? Pedir sempre a Deus sabedoria para poder conversar com ele,
para poder ajudar ele nas questões, né, que ele estiver precisando, porque adolescente ou, né, criança, eles não conseguem ver além daquele momento, né? Então, você tem que passar isso aí para ele, outras alternativas. Se não deu certo ser convocado para um jogo ou ir para uma viagem, porque não era passeio. Eu creio assim, que quando Deus tem um projeto, um plano para a vida, né, do seu filho, com fim, corra atrás, que vai dar certo, né? Porque a promessa, quando ela é feita, Deus é fiel para cumprir. Então, continue firme, né? Não desista, porque o mundo vai dizer não, vai fechar as portas, mas você, como mãe, você vai correr atrás, você vai ser forte por ele, principalmente por ele. Yara, muito obrigada, viu, pela participação. Adorei conversar com você, né? Toda essa sua experiência, né, de você com seu filho longe, mas você está dando toda essa força para ele, está acompanhando, né? E assim, um exemplo para as mães, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite e eu estou muito feliz, né, de estar contando, né, um pouquinho da história dele, porque assim eu no meu caso, né, a gente passa por cada situação, aí se a gente não ficar fazendo que acular aquela reflexão, se lembrando, né, do que já passou, você acaba no esquecimento, né? Ai, olha, sucesso para o seu filho lá no Internacional, viu? E tudo de bom para vocês. E, ó, um grande beijo, muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.